Deuteronômio capítulo 8. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, você que vai acompanhar através do YouTube. Que o Espírito Santo de Deus fale com você, dê toda a sua atenção. Não é porque você está em casa que você vai ficar aí relapso, disperso e ignorar a palavra. Se você decidiu estar aqui, então aproveite tudo que Deus tem para ministrar no teu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Podemos então? Põe a mão sobre a palavra de Deus e diga assim: Espírito Santo, nós precisamos ouvir a tua voz e cremos que o Senhor é o único capaz de traduzir a linguagem de Deus para os nossos corações, de forma que sejamos capazes de interpretar o que o Senhor quer para nós. Então, eis-nos aqui, Senhor, fala conosco para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Pai, que os teus anjos que estão neste lugar bloqueiem toda e qualquer distração ou tentativa do maligno de querer roubar a preciosa semente. Que seja, Pai, como um escudo forte, guardando o teu povo, os que aqui estão, os que ainda haverão de chegar, e que a tua palavra vá cumprindo o propósito para o qual está sendo enviada e prosperando naquilo para que o Senhor a designou, conforme está escrito, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Gente, nós vamos começar aqui por esse texto de Eclesiastes, porque eu acredito que Deus está querendo trabalhar algo no nosso coração muito importante. A respeito de quê, pastor? A respeito de nós acreditarmos que Deus não nos colocou aqui nessa terra só para ficar, com todo respeito a pessoas que estão nessa condição, mas Deus não nos colocou aqui nessa terra para ficar vegetando. Eu não acredito que seja esse o propósito de Deus. Só que muitas pessoas, infelizmente, por conta das decepções, dos problemas e tantas outras coisas mais, elas acabam perdendo o senso de propósito, que é uma das coisas mais importantes. E o que é isso, pastor? É você saber por que Deus te colocou aqui na terra. E o que você está fazendo para cumprir esse propósito que Deus te deu. São duas coisas que você tem que carregar no teu coração, que elas têm que ser mais importantes do que a comida que você come. É você saber, Deus, o Senhor me colocou aqui nesse mundo com um propósito, e eu sei que eu posso não saber tudo, mas parte desse propósito é que o Senhor quer que a minha vida seja um instrumento de transformação. O Senhor quer que, assim como a minha vida foi alcançada pelo teu evangelho e que tem transformado a minha vida, o Senhor não quer que isso morra em mim, o Senhor não quer que isso pare em mim, mas o Senhor quer que isso vá adiante. Mas, para ir adiante, você precisa entender que você tem que querer fazer parte do plano de Deus. Não adianta eu querer dizer para você que Deus simplesmente vai vir lá do céu e fazer aquilo que Ele espera que você faça, porque Ele não vai. Ele já enviou Jesus Cristo para isso. Agora é a nossa vez de assumirmos a responsabilidade de dizer assim: Deus, conta comigo. Conta comigo para que meu filho, minha filha seja salvo. Conta comigo para que a minha casa seja alcançada. Conta comigo para que vidas sejam libertas. Mas eu, pastor, sim, você.
A Bíblia diz, não fois vós que me escolhestes, foi eu quem vos escolhi, diz o Senhor. Então você não é escolha do acaso. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, com todo amor e carinho. Diga para ela, você não é escolha do acaso. Você é escolha de Deus. E isso já deve ser motivo de sobra para você se sentir uma pessoa privilegiada. Porque Deus escolheu você. Então, o segundo passo, uma vez que agora você entende que Deus te escolheu, é você entender o que você precisa fazer para que então você venha cumprir com maestria o que Deus quer que você faça. E aí eu quero ler aqui, por favor, leia o verso 19 de Eclesiastes 10. Diz assim a palavra de Deus: para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Diga graças a Deus. Então, 3 coisas que eu vou resumir aqui, vou explicar para você entender bem simples. Primeira coisa, Deus está dizendo, para rir se fazem convites, ou seja, ninguém vai para um velório para rir, porque velório não é lugar de se rir, é lugar de luto. Então Deus está dizendo, se você quer se alegrar, você vai para um banquete, certo? Entendido? Então se você quer se alegrar, por exemplo, tem agora a ceia de Natal, e muitas famílias vão almoçar ou jantar nas casas uns dos outros, e eles vão para se confraternizar, para rever os familiares, para se alegrar. Então isso é lógico, para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, sendo que esse vinho não é o alcoólico, porque muitas pessoas pegam daí um pezinho para beber até virar a perna, sendo que na verdade a Bíblia reprova a bebedice, porque a Bíblia diz que a bebida é alvoroçadora, deixa a pessoa alvoroçada. O primeiro gole está tudo bem, o segundo mais ou menos, do terceiro para frente a coisa começa a descambar. Então Deus reprova, nós já entendemos. Aqui é o suco de uva, que é o mosto, que é o vinho judaico, que é sem álcool. O vinho alegra a vida. E por tudo o dinheiro responde, que é uma coisa lógica também. E eu não sei por que as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de entender isso. Se elas mesmas sabem que quando ela encosta num posto de gasolina, o frentista não vai de repente, quando ela disser, coloca 100 por favor, de diesel ou de gasolina, o frentista não vai aceitar se ela quiser ir embora e dizer assim, ei, essa daí é no amor de Cristo, viu? Ele vai olhar e vai dizer assim, o que é isso? É uma nova bandeira? Não, no amor de Jesus. Ele vai dizer, não, aqui só se for Pix, cartão ou dinheiro. Esse aí não aceita ainda não. Por quê? Porque é uma coisa lógica. O dinheiro por tudo responde quando se refere a essa vida humana, material, certo? Então, Deus está falando de 3 aspectos da vida da pessoa que Ele trabalha. Deus te dá o Espírito Santo, porque Ele sabe que se espiritualmente falando você não estiver bem, a sua vida descamba. É depressão, é angústia, é tristeza e tantas outras coisas mais que desencadeia quando a pessoa não tem o Espírito Santo. Então Deus te dá o Espírito Santo, porque Ele é Espírito. Segundo, Deus ele é físico. O que quer dizer isso? Que se você está enfermo em alguma área do seu corpo, Deus vai te curar. Deus vai te curar por quê? Porque Ele é um Deus que cura. Então, se a pessoa de repente diz para você, olha fulano, eu conheço uma pessoa que passou por uma enfermidade dessa e olha, não escapou. Eu disse, pois comigo vai ser diferente. Por quê? Porque eu creio num Deus que cura. Deus é físico, Deus ele cura. E por fim, Deus também ele é material. Por quê? Porque ele é um Deus que supre todas as suas necessidades. Mas tem pessoas que entram em conflito se de repente o pastor tentar ensinar isso para elas. Por quê? Porque elas são levadas a pensar que Deus se importa com a sua salvação. Mas quando se trata da sua vida terrena, é como se Deus virasse as costas. Eu já vi pessoas se desviarem da presença de Deus, porque perderam o emprego. Você já viu, irmão Jefferson? Eu já vi.
Eu já vi pessoas ao perderem o emprego ficarem desesperadas, sem saber o que fazer, como se o mundo tivesse acabado. Por quê? Porque ela pensa na parcela do carro que tem para pagar, na prestação do terreno, ela pensa na feira que tem que fazer, e aí a pessoa entra em desespero. Mas por que as pessoas, quando isso acontece, entram em desespero, irmão Jailson? Porque elas não entendem que elas têm um Jeová Jireh. Elas não entendem que Deus é um Deus que provê. Sexta-feira, aqui nessa igreja, era por volta de 2h30 da tarde. Eu estava aqui na igreja. E entrou um rapaz. Esse rapaz, ele já tinha pensado em tirar a vida dele. Ele é lá da Vila Lobo. E ele veio a pé da Vila Lobo para cá. E eu estava aqui na presença de Deus. E ele entrou pelas portas e disse: pastor, ore pela minha vida, porque eu estou para fazer uma besteira. E eu perguntei: o que está acontecendo? E ele disse: eu estou há muito tempo desempregado. Eu estou vivendo uma vida, em resumo, uma vida miserável. Nada dá certo para mim. E eu já pensei em me matar. Mas pô, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, porque Deus te trouxe aqui para te libertar desse laço que o diabo armou contra a tua vida. E eu coloquei a mão na cabeça dele, e eu orei pela vida dele, e eu disse para ele: a partir de hoje, a tua vida começa a mudar. Da agora, dessa oração para frente, a tua vida vai começar a tomar um novo rumo. E ele acreditou, e ele creu naquelas palavras. Eu terminei de fazer a oração, e ele foi embora para casa. E ele disse: pastor, que horas é o culto? Já tinha passado o culto de meio-dia. Eu disse: agora, meu irmão, só 7 da noite. Eu disse: pois eu venho. Eu disse: lá da Vila Lobo, eu venho, pastor. E ele foi embora, foi para casa. E aí, ele então ia no caminho, ele disse, perto de chegar em casa, ele passou numa construção. E que ele sempre passava, mas a resposta era sempre: não tem. Deixa para depois eu ligo. E aí, ele sempre o que ele recebia era não. Quando ele saiu daqui, que passou em frente, ele falou com o dono da construção. O rapaz disse: venha segunda-feira que você já começa a trabalhar comigo. No caminho, a oração que foi feita aqui, antes dele chegar em casa, ele recebeu a resposta que ele pediu para Deus. E que eu achei interessante, sabe o que foi? É que ele, antes das 7 horas, estava aqui dentro da igreja para participar do culto. E ele foi para lá e voltou. Pastor, eu vim para agradecer. Isso que foi, criatura? Pastor, arrumei o emprego. E ele disse: 35 anos eu tenho, pastor. 35 anos. Mas isso nunca aconteceu na minha vida. Isso ele falando, viu? Ele falando. Eu tenho 35 anos de idade. Mas isso nunca aconteceu na minha vida. Então perceba que o inferno queria matar aquele rapaz. Por quê? Por conta de dinheiro. Porque ele não tinha com que se sustentar. Mas por que ele não tinha? Porque ele ainda não conhecia um Deus que também se preocupa com o seu bem-estar. Se preocupa que você tenha dignidade de vida. Porque quando você conhece, a sua mente dilata, a sua mente se abre. Olha só, deixa eu te mostrar aqui o que está escrito no Salmo 118. Por favor, abre lá. Você está em Eclesiastes, você vai voltar. E você vai chegar no livro de Salmos, capítulo 118, por favor. Salmos 118. Porque essa noite é para quebrar todos os bloqueios que o inferno tem colocado sobre a tua vida. Que quem sabe tem impedido você de avançar, sair desse Egito e entrar na sua terra prometida. Salmo 118. Encontraram aí, amém? Então, preste atenção. Salmo 118, verso 25. Você vai ver as palavras desse salmista.
E aqui você vai entender que esse homem, ele tinha uma mentalidade aberta. Ele não era escravo de mente. Porque olha a forma como ele ora. Salmo 118, 25. Isso é uma oração. Ele diz assim. Vamos ler o 24 e o 25 para entender bem direitinho. Ele está orando, ele está falando com Deus. E ele está dizendo: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, nunca amanheça o dia reclamando, praguejando, falando mal da vida. Porque a Bíblia diz que nós temos é que nos alegrar, porque Deus nos deu a oportunidade de estar vivo mais um dia, amém? Verso 25, ó, salva Senhor, diga salva Senhor. Então Deus se preocupa com a tua salvação. Então ele disse, salva Senhor, salva meu filho que está na bebedice, que está quem sabe nas drogas, salva meu marido que está aí carga torta, fazendo tudo de errado. Salva meu filho, salva minha filha. Você tem que orar a Deus para que Ele salve a sua família. Por quê? Porque a salvação vem do Senhor. E o salmista está dizendo, ó, salva Senhor. Diga mais uma vez, diga salva Senhor. Eu te digo que pessoas da tua família nesse ano de 2024 vão estar rendidas aqui aos pés desse altar, adorando, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Porque a salvação é de Deus. E a Bíblia diz que ele está orando, ele está dizendo, ó, salva Senhor. Só que ele não é mente fechada, ele tem uma mente liberta. E ele continua a oração e ele diz, ó, salva Senhor, nós te pedimos. E pedimos o quê? Senhor, nós te pedimos, prospera. Então duas coisas ele pediu. Senhor, primeira coisa, salva-nos, porque ninguém consegue comprar a salvação com dinheiro. Só Deus pode salvar uma pessoa pelo sangue de Cristo. Ele disse, salva-nos. E uma vez tendo sido salvos, ele entende agora que a salvação não pode ser roubada. Porque assim como você não tem poder de se salvar, assim como você não tem poder de se salvar, você não tem poder de se manter salvo. Quem nos mantém é Deus. Tem pessoas que não entendem isso. E ela anda apreensiva. Ela está servindo a Deus, ela está dando os passos de fé, mas ela fica, ai Senhor, e se de repente algo acontecer e eu sair da tua presença e eu me perder? Muitos, você sabia que não querem vir para Jesus por conta disso? Não, eu ainda não estou preparado, porque eu ainda tenho umas recaídas, eu ainda tenho umas fraquezas por algumas coisas do mundo. E aí a pessoa não quer vir para Jesus por isso, porque ela acha que é ela que vai se manter salva. Ei, quem te salva é Deus e quem te mantém salvo também é Deus. Você não consegue se manter salvo. Por isso que ele está dizendo, Senhor, salva-nos. Diga, salva-nos. Só que ele não pede só para salvar. Ele pede para salvar e pede para quê? Salva e prospera. Salva e o quê? E prospera. Porque Deus sabe que depois que você é salvo, o seu nome é escrito no livro da vida. Pronto. Deus vai trabalhar para que Ele te traga cada vez mais para perto da presença dEle. Mas, se esse Deus que te salvou também não trabalhar para que você seja uma pessoa próspera na terra, a única coisa que você vai servir aqui nessa terra é para estar olhando os outros fazer alguma coisa. Porque a Bíblia diz que por tudo o dinheiro responde. Eu fiz uma cruzada aqui no Crato. Eu não sei quem já estava aqui quando eu fiz a cruzada. Lá na Praça Cristo Rei. E essa cruzada que a gente fez, nós levamos a palavra de Deus. Nós oramos por pessoas, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Mas você sabe com que foi que nós fizemos essa cruzada, em que vidas foram libertas, em que vidas foram salvas, em que vidas foram transformadas? Sabe o que foi? Dinheiro. Nós precisamos de patrocinadores para levar o trio elétrico,
para levar todo o equipamento de som, tudo que foi necessário, cadeiras. Nós precisamos de pessoas e que tivesse a disposição de dizer: pastor, eu vou financiar esse evento. E nós vamos salvar almas, nós vamos libertar vidas. E pessoas se levantaram. E uma veio com trio elétrico, outra veio com um som, outra veio com aparelhagem. De repente a gente montou tudo e fizemos aquele grande evento para a glória de Deus. E vidas foram salvas. Mas para fazer isso, nós precisamos ter o quê? Recursos. Então, se você tem aquela mentalidade de que, Senhor, desde que o Senhor me salve, já está bom demais, não quero mais nada, você vai ter que se libertar dessa mentalidade. Por quê? Porque você vive no mundo material. E Deus, para que Ele possa usar as tuas habilidades, os teus dons, você precisa ser uma pessoa próspera. Não tem como a gente fugir disso. Por isso que em Deuteronômio, por favor, capítulo 8. Porque, irmãos, muitas pessoas ainda hoje têm aquela mentalidade, tendo do arroz e o do feijão e o de pagar as contas, já está bom demais. Você já ouviu isso? Já ouviu? São pessoas que ainda não têm a mente liberta. Elas só pensam no pão. E a Bíblia diz que Deus dá pão para quem come, mas dá semente para quem semeia. Então, é necessário que a sua mente passe por um processo de libertação. Porque aquilo que você rejeita vai se afastar de você. Pode ficar tranquilo. Se você é uma pessoa que rejeita, por exemplo, o Espírito Santo, ele não vai ter como se aproximar de você. Se você rejeita a palavra de Deus, Deus não vai ter como falar com você. Se você rejeita o dinheiro, ele também vai se afastar de você. Então você atrai aquilo que você acredita. Vou repetir. Você atrai aquilo que você acredita. Isso não tem nada a ver com lei de atração, não, ainda que tivesse. Mas é porque a Bíblia Sagrada é que diz: tudo é possível ao que crê. Então, se você não crê que Deus pode, e que Deus colocou você nessa terra, com o propósito de você ser uma mulher usada por Deus, um homem usado por Deus, tanto espiritualmente falando, como materialmente falando, isso não vai ter como chegar até você. Olha o que é que diz aí Deuteronômios 8, 18. Verso 18 diz assim, vamos lá. Antes, olha só, antes, ele diz, te lembrarás, não pode esquecer, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então presta atenção, porque se você acha que é pecado falar sobre dinheiro na igreja, sobre uma vida próspera, sobre uma vida abençoada, Deus está dizendo que Ele te dá poder para produzir riquezas. E para que Ele faz isso, pastor Micilândio? Para confirmar a sua aliança que Ele fez com Abraão. Deus disse no livro de Romanos, capítulo 4, verso 13, que Deus faria de Abraão herdeiro do mundo. Herdeiro de quê? Só do mundo, só do globo. Herdeiro do mundo. E os seus descendentes, a sua posteridade. Tem descendência de Abraão aqui? Diz amém. Você está dentro dessa promessa. Deus te escolheu como descendência de Abraão para ser herdeiro do mundo. Então o mundo não é para estar na mão, com todo respeito, mas eu tenho que falar a verdade. O mundo não é para estar na mão do Satanás, como muitas vezes a gente vê. O inimigo dominando a mídia, dominando a política, o inimigo dominando a saúde, a educação. Quem tem que dominar isso somos nós, que servimos a Deus,
que temos a mente de Cristo, que vamos usar todos esses mecanismos para que o evangelho chegue, porque onde o evangelho chega, a luz chega também. A Bíblia diz em Mateus 4, que o povo que estava assentado em trevas viu grande luz quando Jesus chegou. Então, às vezes você passa num lugar e você diz, vixe, Deus me livre, chega é tenebroso. Está sentindo, criatura, o ambiente como está pesado? Pois é, Deus quer levar luz para esses lugares. Mas para levar luz para esses lugares, você tem que entender que você faz parte de uma promessa em que Deus diz que te faria herdeiro do mundo. E para isso você precisa crer que uma das recompensas para esses herdeiros é que a Bíblia diz que Deus dá para eles poder de produzir riquezas. E para que essa riqueza? Qual é o propósito, pastor Micilândio, dessa riqueza? Porque tem que ter um propósito. Porque riqueza é poder, você leu. É Deus quem te dá poder, diga poder. Por que ele faz um paralelo entre riqueza e poder? Porque riqueza é poder. Quem tem pode fazer coisas que quem não tem não pode. Por exemplo, tem pessoas da sua família que de repente, financeiramente falando, estão só com paixão, precisando de um socorro para a semana passada, não é nem para hoje. E se de repente você tivesse abastado, sobrando, com certeza, você com a mentalidade de Cristo, você ajudaria essas pessoas. Você chegaria junto, abençoaria elas. Por quê? Porque você tem. Então a riqueza tem um propósito. Ela não é para você ficar, quem quer dinheiro, jogando para cima, ostentando, fazendo coisa errada. Não, ela tem um propósito. Por isso que Jesus disse, não dá para servir a Deus e a Mamon, que é as riquezas. É a riqueza que tem que nos servir. Não somos nós que temos que servir a riqueza. E a pessoa que tem uma mente escrava é o contrário, o dinheiro domina ela, não é ela que domina sobre ele. O problema todo está aí. Por isso que pessoas criam asco, né? Deus que me livre, pastor, dinheiro é coisa do diabo, só dá problema. Olha aí, pastor, depois que a pessoa passou a ganhar, olha aí, ó, já está traindo a esposa. A pessoa quer fazer uma ligação em querer dizer que foi por conta do recurso que chegou na mão da pessoa que ela começou a fazer tudo que não presta. Mas não, o nome disso, sabe como é o nome disso? Diga comigo, caráter. Ou falta dele. Porque se o caráter da pessoa é deturpado, ela só vai esperar uma oportunidade de subir com todo respeito numa banda de tijolo e vai começar a revelar quem ela é. Mas se ela tem uma mente feita, uma mente liberta, nada disso consegue mudar quem ela é. Ela vai permanecer sendo uma pessoa de caráter, ela vai permanecer sendo uma pessoa fiel, ela vai permanecer na presença de Deus. Nada vai tirar ela do propósito de Deus. Por quê? Porque o caráter dela é moldado pelo Espírito Santo. Ela é uma pessoa experimentada e ela sabe que nada que esse mundo oferece se compara ao que Deus tem para nos oferecer. Então ela não se deixa levar pelo que ela tem, pelo que ela ganha, pelo que ela consegue ou por onde ela chega, porque tem uma mente liberta. Então, para que Deus possa fazer com que esse poder chegue na sua mão de uma forma abundante, ele precisa que primeiro você passe por essa libertação. Que você não seja uma pessoa que aquilo que Deus te dá transforma você em outra pessoa. Mas que você permaneça sendo, na verdade, uma pessoa humilde e temente a Deus. Porque se assim você for, Deus não vai ter dificuldade de te abençoar. Porque Ele sabe que você tem um senso de propósito. Você sabe muito bem o que Deus fez na sua vida. Eu louvei a atitude do rapaz
Pensa como eu fiquei feliz com ele, porque sem que eu dissesse nada para ele. Ele poderia ter ficado caladinho, ninguém viu, ninguém sabe de nada, mas não. Disse assim, eu vou voltar lá naquela igreja, e é longe, irmão, eu sei onde é mais ou menos que ele mora, é longe, mas ele veio mesmo assim. Por quê? Porque ele não permitiu com que aquilo que ele alcançou de Deus deturpasse a mente dele, porque ele entendeu, quem fez não fui eu, quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Tem pessoas que uma porta de emprego desvia ela. Eu já tive muitos casos de pessoas que chegaram aqui puxando a cadelinha e disseram, pastor, por favor, ore por mim, me ajude. E eu orei. E Deus abençoou. E eu nunca mais vi a pessoa. Então você vê que uma mente fraca, coisa pouca é o suficiente para ela debandar. Porque não tem ainda uma mente liberta. Você está entendendo? E Deus precisa que você seja uma pessoa mais firme. Repito, Deus precisa que você seja uma pessoa mais firme. Mais firme com Deus, mais firme na sua decisão para Deus. Que Deus não precise estar correndo atrás de você a todo instante, porque de repente alguém apareceu, te fez um convite, algo aconteceu e agora você se perdeu, e Deus tem que estar correndo atrás do prejuízo para não te perder. Não, Deus espera que de agora em diante você firme raízes, você decida, Senhor, eu não vou esperar que algo mais de ruim aconteça para que eu tenha que verdadeiramente ter uma aliança contigo, saber o que quero, independente do que aconteça, do tempo que passe. Seja como o salmista, em que ele disse, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Habitarei na tua casa. O que é que ele está dizendo? Senhor, eu não vou deixar que nada me tire do meu lugar de comunhão contigo. Por quê? Porque infelizmente a pessoa que tem uma mentalidade torcida, que não sabe o que quer com Deus, a vida dela é estar correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque Deus não pode fazer coisas sólidas na vida de uma pessoa que é inconstante. Deus não pode, guarde isso, irmão Jefferson, Deus não pode fazer coisas sólidas, firmes, na vida de uma pessoa que é oscilante. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser firme na sua fé. Por quê? Porque pessoas oscilantes são como a onda do mar, que vai para um lado e para o outro, em resumo, não chega a lugar nenhum. E Deus quer que você chegue em lugares altos. Deus quer que você, no reino dele, faça a diferença. Deus tem coisas grandes para cumprir na tua vida. Mas esse tempo Deus está nos chamando para um despertar. Diga para a pessoa que está do seu lado, dá uma sacudida assim, santa nela, santa mesmo, diga assim, Deus está te chamando para um despertar. Amém? Então a primeira coisa é abrir a sua mente, se libertar de uma mente de escassez. Porque uma mente de escassez, ela só pensa no básico. A mente de escassez só pensa no básico. Não, se eu conseguir pagar essas faturas, Senhor, para mim tá bom. Desconfie de pessoas assim. Por quê? Porque é uma mente de escassez. E é a prova que a pessoa que chega para mim e diz assim, pastor, faça uma oração por mim, a única coisa que eu quero é condição para pagar o que eu devo. Ou, pastor, a única coisa que eu quero é que aquela pessoa lá de casa se converta para deixar de me dar dor de cabeça. O senhor tem como orar? Eu oro, mas eu já fico com o pé atrás. Por quê? Porque a pessoa que fala assim, são pessoas que não têm senso de propósito. Porque a única coisa que ela quer é aquela solução. E depois que está resolvido, tchau. Porque a pessoa não entende que a caminhada com Cristo é uma caminhada em que você tem a progredir. Não se trata, vou repetir, a caminhada com Jesus não se trata só de se resolver um problema na sua vida.
mas se trata de algo muito maior. Tem pessoas da sua família que dependem de você para que essa mensagem chegue até a elas. Mas se você não tiver firmeza, essa mensagem não vai chegar até lá. Por quê? Porque nós somos observados a todo instante. Eu sou observado pela minha família, você pensa que não? Sou. Eu sou observado por eles. Porque desde o princípio, há quase 11 anos, já vai caminhando para 11 anos de caminhada com Jesus. E desde 11 anos atrás, desde o começo, eu sempre procurei passar para eles que vale a pena viver uma vida para Deus. E muitos deles já se converteram de lá para cá, não sabia nem quem era Jesus, hoje estão servindo a Deus. Só que ainda assim, a essa altura do campeonato, muitos deles ficam de lá para cá, de vez em quando dão uma olhada assim, um olho baixo, um olho alto, para ver se realmente esse Jesus que eu tenho pregado até aqui é um Jesus que realmente transforma a nossa vida, que vale a pena permanecer com Ele. E o que eu procuro me esforçar para mostrar é através da minha vida, das minhas atitudes. Tribulações, todo mundo tem. Dificuldades, todo mundo passa. A questão é que se você é uma pessoa que tem raízes na presença de Deus, nada disso te para. E não te para por quê? Porque você sabe aonde você quer chegar. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Então Deus faz com que tudo coopere para que você supere os desafios da sua vida. Em Êxodo capítulo 3, eu vou lhe mostrar como que Deus faz para nós terminarmos. Êxodo capítulo 3, como Deus faz para que as coisas cooperem na sua vida. O desejo do coração de Deus é que as coisas aconteçam na tua vida pelas vias mais fáceis. Só que nem sempre é assim, irmão Lucas. Nem sempre é assim. Você que está em casa. O desejo do coração de Deus é que as coisas aconteçam na nossa vida, irmã Aureliciana, pelas vias mais fáceis, irmã Isadora. Só que nem sempre é assim, irmã Lara. Nem sempre. E nós vamos entender por quê. Êxodo, vocês encontraram aí, amém? Então vamos lá. Capítulo 3, verso 1, diz assim, vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha só, o que a Bíblia vai dizer agora, presta atenção. Versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Tenho ouvido os clamores, ou o clamor, verso 8. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Diga que mana leite e mel. Diga terra boa e larga, que mana leite e mel. Verso 9, por favor, leia. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Diga amém. Então, olhe para cá, para nós caminharmos aqui para o final. O que eu entendo aí, irmã Marlene?
eu entendo que Deus tem duas formas de trabalhar na nossa vida. Uma delas é através da obediência a um chamado. Deus me chamou há 11 anos e meio atrás. Eu atendi o chamado. E hoje eu estou aqui. Deus trabalha através do chamado. Só que quando o chamado não funciona, Deus permite a opressão. Deus permite o quê? A opressão. Esse povo estava há 400 anos no Egito. E a Bíblia diz que agora eles começam a ser massacrados. Entenda, eles não foram sempre massacrados. Quando eles foram para o Egito, nos tempos de José, eles foram para desfrutar do melhor da terra. Só que entrou outro rei, e esse rei começou a oprimir o povo e castigar o povo. Só que até então o povo estava muito confortável, porque ele estava no melhor da terra, era prosperidade sacudida e transbordante, era do bom e do melhor. Então, Deus para quê? Para que eu quero saber de Deus, se está tudo lá vão ter? Não é verdade? O ser humano é assim. Infelizmente, não era para ser, mas é. Por que eu quero saber de Deus? Se a conta está gorda, a geladeira está cheia, está tudo ok, está tudo em paz. Mas é aí onde Deus muitas vezes permite a opressão, porque a Bíblia diz que quando o povo começou a ser oprimido, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a clamar. Começaram a quê? A clamar. Deus espera que nós clamemos a Ele antes da opressão. Mas se isso não acontece, Deus permite a opressão. Por quê, pastor? Diga por quê, pastor? Porque Deus quer ouvir sua voz. Deus quer ouvir sua oração. Deus quer ouvir você falar com Ele. Então, muitas vezes, Deus permite. Quem já viu uma pessoa que nem crente é, nem a palavra conhece, mas que ela está passando por um momento ruim, ela diz: meu Deus, me ajude. Não é verdade? Meu Deus, me ajude. O Roberto mesmo, que estava aqui na sexta-feira, ele estava contando: pastor, nessa última semana da minha vida, não teve um dia que eu não clamasse a Deus. Ele falou para mim aqui diante do altar: não teve um dia que eu não clamasse a Deus por socorro. E eu disse para ele: sabe o que foi que te trouxe aqui, meu amigo? E eu disse para ele: os seus clamores. Os seus clamores te trouxeram, ou trouxeram Deus até você. Foram os seus clamores. E por conta dos seus clamores, ele teve a resposta que ele tanto queria. Mas ele poderia ter clamado antes, mas precisou chegar no estado que chegou, está entendendo? Para que ele começasse a clamar. Então o povo estava há 430 anos sendo oprimido, e agora eles começam a clamar, e Deus vem, e Deus disse: eu vou livrar esse povo. E de repente Moisés poderia ter perguntado: mas por que o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor não fez antes? Porque Deus falou para Abraão que o povo só ia passar 400 anos no Egito, mas já está com 430. E ele poderia ter dito: por que o Senhor não veio antes, Senhor? E aí Deus diria: porque só agora eles começaram a clamar. Só agora eles começaram a clamar. Então, muitas coisas na nossa vida deixam de acontecer quando nós não temos em nosso coração a ideia, o entendimento de que para Deus responder determinadas coisas, não basta só uma oraçãozinha, arroz com feijão. Você tem que clamar. Você tem que tirar de dentro do seu espírito aquele grito que está preso. A Bíblia diz que Jesus, estando pregado na cruz, sangrando, na condição que ele estava, ele abriu a sua boca e clamou.
E o que foi que ele clamou? Ele disse: Pai, está consumado. Ou seja, o que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Está feito. Está cumprido. Ele poderia ter dito: não, mas eu não tenho forças para clamar. Eu estou todo rasgado. Eu estou todo furado de prego. Não tem como. Não. Ele tirou forças de onde não tinha, mas tirou. Deus deu forças. E ele clamou. Então você precisa entender que a jogada do inferno é essa. É calar você. É calar sua boca. A jogada do inimigo é que você fique assistindo de camarote áreas da sua vida declinar sem que você faça nada. Porque a partir do momento que você descobre isso, em que a Bíblia diz que Deus foi até os filhos de Israel, mas Deus não foi porque eles eram os bonzinhos, Deus foi porque eles clamaram. Eles cansaram de ser massacrados, eles cansaram de ser oprimidos, eles cansaram de ver áreas da sua vida descer pelo ralo, pelo qual eles tanto trabalharam, se esforçaram e lutaram. Eles disseram: não pode, quer dizer que vai ser a vida inteira nessa gangorra. E eles começaram a clamar. Vocês estão entendendo isso? É a mesma coisa que está lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que os moradores de Sodoma e Gomorra clamaram a Deus. Só que lá foi diferente, porque o povo clamava, mas a Bíblia Sagrada diz que os clamores não eram compatíveis. Os clamores não eram compatíveis porque eles estavam levando uma vida toda errada, toda de cabeça para baixo. Então não era compatível. Aí Deus desceu para ouvir os clamores. Quando Deus chega lá, Deus disse: não está certo. Eles estão pedindo socorro, eles estão pedindo ajuda, só que eles estão fazendo tudo ao contrário. Aí o que foi que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Diga comigo: destruiu. Diga: destruiu. Deus destruiu. Por que ele destruiu? Porque não era compatível o clamor. Mas dos filhos de Israel não. Era compatível. Eles tinham o direito de clamar. Por quê? Porque eles estavam sendo roubados. Eles estavam sendo assaltados. E muitos de vocês passam por isso diante dos olhos de vocês. Muitos de vocês, o inimigo assalta, toca no namoro, toca no noivado, toca no trabalho, e aí fecha a porta de emprego, coloca a enfermidade, coloca o problema existencial dentro de casa e tantas outras coisas mais, diante dos nossos olhos. E muitas vezes a pessoa fica só assistindo. Por isso, desse relógio de oração. Por isso que eu chamei a igreja para participar comigo desse propósito do relógio de oração. Porque eu entendo: Senhor, se eu não levar esse povo a clamar, se eu não levar esse povo a ter um espírito de fé, a única coisa que vai acontecer na vida deles é que eles vão viver aqui na porta do meu escritório relatando problemas. Então tem que levar esse povo a clamar. Porque se eles não entenderem que eles têm uma vida espiritual, que eles têm uma boca para clamar, para ir até a Deus e dizer: Senhor, eu estou como Israel no Egito, eu estou sendo chicoteado, o inimigo está me assaltando, está me roubando, está me oprimindo, e eu estou aqui porque eu não tenho outro a quem clamar a não ser o Senhor. Me livra dessa escravidão, porque foi o que o povo pediu, livramento. E o que foi que Deus disse para terminar no versículo 9? O que é que Deus vai dizer? Verso 8, aliás: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Desci para livrá-lo. Interessante é o que Deus vai fazer. Qual é o livramento que Deus vai operar? Para livrá-lo e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Então, o propósito de Deus sempre foi que o seu povo estivesse instalado no melhor desta terra. Só que quando você perde o propósito, você sai da rota, do caminho de Deus, a única coisa que sobra para você é opressão e castigo.
Porque você passa a ser escravo do diabo quando você sai da presença de Deus. O inimigo começa a te escravizar. Áreas da sua vida começam a declinar. Porque o inimigo adora pessoas sem propósito. Ele ama. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Diga, o inimigo ama pessoas sem propósito. Pensa como ele gosta. Porque é um prato cheio, minha amada irmã, para ele oprimir, para ele castigar. Mas ainda assim, que isso aconteça, se você se volta para Deus, se você volta o coração para Deus, você diz: Deus, eu sei o que eu quero agora. Eu quero o Senhor. Você é como um salmista: salva-me, Senhor. Eu estou te pedindo, Senhor. Mas eu não vou, Senhor, aparentar uma falsa humildade. Eu quero que o Senhor me salve, mas eu te peço, prospera-me também. Porque não tem como eu viver sobre essa terra e te glorificar, se eu viver com a mão na frente e outra atrás, sem ele nem beira. Não tem como. Então me salve, Senhor, mas também me prospere. Por quê? Porque através dessa prosperidade, eu vou te glorificar. A minha vida vai dar testemunho de um Deus que transforma em todos os aspectos da vida humana. Não só em um, não só em dois, mas em todos. Em todos. E eu quero ler um último versículo com você, para nós terminarmos. Por favor, abra sua Bíblia lá em Salmos 105. Para que você entenda que Deus é um Deus completo. Porque talvez o que você traz no seu coração é o desejo de ser liberto de uma tentação. Deus vai te libertar. Mas talvez o que a outra pessoa que está do teu lado precise não é disso, ela precisa de outra coisa. Ela precisa de um emprego, ela precisa ser chamada para trabalhar porque fez um concurso de repente e ainda não foi chamada. Cada um traz uma necessidade diferente e Deus traz resposta para todos. Porque Ele é completo, irmã Edileuza. Nele não há falta de nada. E o Deus que vai agir na sua vida, Ele vai agir na área que você crê. Olha o que Deus fez para terminar. Salmo 105, verso 37. Olha só o que Deus fez. Quando o povo clamou e Deus tirou o povo do Egito, o que foi que Deus fez na vida do povo? Verso 37. Diz aí, vai lá, lê comigo, verso 37. Mas a eles os fez sair com as mãos abanando. Amém? Não. Então vamos ler de novo. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo, ou um só doente. Diga glória a Deus por isso. Foi exatamente isso que Deus fez como resposta aos clamores do povo. A Bíblia diz que Deus não os deixou sair de lá com as mãos abanando. Deus diz que eles saíram com ouro e com prata e não tinha um doente no meio deles. Diga um. Eram milhares de pessoas, você tem noção disso? Mas não saiu um doente. E não saiu nenhum sem ter onde cair vivo. Todos saíram abastados. E por que eles saíram abastados? Deus não já estava levando eles para uma terra que mana leite e mel. Só que aí é onde está a mentalidade do que tendo o do arroz e do feijão e o das contas já está bom. Deus não pensa assim. Porque Deus poderia ter dito, não, mas eu já estou levando para uma terra que mana leite e mel. Para que esse povo levar ouro e prata? Não tem necessidade. Só que Deus tem uma mente expansiva. Deus não pensa como o homem. Deus pensa sempre além. Deus sabia que quando eles chegassem naquela nação, eles tinham que levantar um tabernáculo para adorar a Deus,
Ou você acha que Deus ia deixar eles adorar as divindades de Canaã? Baal, Astarote, Aserá. Você acha que Deus ia deixar eles adorar os deuses de Canaã? Não. Então Deus deu para eles ouro e prata, porque Deus sabia, eu vou precisar construir um tabernáculo para que a minha presença venha, para que esse povo me adore. Então eles têm que ter recursos, porque senão eles vão tirar de onde? O nome disso é propósito. O nome disso é propósito. Então quando você tem propósito, a sua mente não é presa só no básico do básico. Você sempre pensa além, porque você sabe que é isso que Deus quer para você. E quando a sua mente se abre nesses 3 aspectos, você está pronto para governar. Você está pronto para, como disse Jesus, ide e anunciai que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Quem é que tem reino? Rei. Nós nascemos para governar a terra. Mas quando a pessoa diz assim, eu, pastor, Deus que me livre, eu estou fugindo de problemas. É uma mentalidade escassa. Por quê? Porque a pessoa não quer ter trabalho. Sabe por que a boa parte das pessoas, mesmo conhecendo a condenação, mesmo sabendo que vivendo no mundo a vida delas não vai melhorar, sabe por que a maioria das pessoas não querem vir para Deus? Porque elas não querem ter responsabilidade. Porque servir a Deus, irmão Lucas, é responsabilidade, irmã Isabela. É responsabilidade, irmã Sâmia. É responsabilidade. Por exemplo, você poderia uma hora como essa estar no shopping passeando, não é verdade? Estar numa pizzaria, batendo um bom papo, comendo uma pizza, indo para lá, indo para cá, ou na praça passeando. Mas não, você está aqui, ouvindo Deus falar com você, entendendo o que é que Deus quer para a tua vida. E isso é o quê? Responsabilidade. Deus está te ensinando como agir. Deus está te ensinando o que fazer. Mas você poderia ter dito, não, mas eu vou fazer outra coisa, porque senão eu vou perder o meu domingo. Mas isso são pessoas de mente pequena. Porque elas sabem que isso aqui não é perder, é ganhar. É ganhar. Porque aquilo que você investe em Deus, você nunca perde. Você só ganha. Você só ganha. Vou repetir. Aquilo que você investe em Deus, você nunca perde. Você só ganha. E hoje, o que você está investindo em estar aqui, na presença de Deus, não pode ser tomado de você. É uma semente que vai frutificar. É um investimento no reino de Deus. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que Deus está mostrando para você, biblicamente falando, que você pode ir além do que você já foi. Não se conforme. 2024 está chegando. Não faça de 2024 um ano em que você vai ficar como os Tessalonicenses, e que eles ficavam sentados esperando a volta de Jesus. Paulo ficou tão incomodado que ele mandou dizer, olha, fala para esses preguiçosos que não querem trabalhar, que não vão comer também não. Mas estão esperando Jesus voltar. E Paulo desceu o couro. Paulo disse assim, olha, você não tem que estar preocupado com tempo, com época, ou quando Jesus for voltar, não. E ele começou a dizer, quando isso for acontecer, Deus vai dar os sinais de que ele está chegando. Os filhos de Deus não vão ser enganados. Você tem que estar vigilante, sim, tem que estar na presença, mas não pode estar de braços cruzados. Porque senão, por exemplo, está aqui um exemplo, meu amado irmão Jefferson. Ele chegou na igreja, para a glória de Deus, não faz muito tempo. Mas ele já entendeu na mente dele que a vida dele tem que ser um propósito, para que outras vidas também conheçam esse Jesus. E ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho um material lá em casa muito bom, que se o senhor quiser, dá para a gente usar para fazer a transmissão em alta qualidade.
Oh, glória a Deus. Eles, amém. Pois vamos combinar o dia. Marquemos hoje. Ele trouxe tudo. Mesa de som, computador, toda a aparelhagem completa. E nós estamos transmitindo aqui para você que está em casa também ser abençoado. Como é o nome disso? Senso de propósito. É você se colocar a serviço do reino de Deus, com aquilo que você tem. E Deus vai fazer multiplicar na sua vida. Porque quando você serve a Deus, está na Bíblia, Deus te honra. Aquele que me servir, o Pai o honrará. Amém? Então guarde essas palavras no seu coração. Por quê? Porque Deus quer nos colocar dentro de um cenário em que você não seja mais aquela pessoa que por qualquer coisa você quer voltar para o Egito. Não, Egito não é o seu lugar. O seu lugar é aqui, é na presença de Deus. Egito nunca mais. Acontecia que, na verdade, quando alguma coisa dificultava, o povo dizia, vamos voltar para o Egito. Mas por quê? Porque está faltando isso. Não, vamos voltar para o Egito porque não aconteceu o que eu queria. Chegou uma hora que Moisés se encabulou. Disse, não, vocês têm que decidir o que vocês querem da vida de vocês. Josué disse, olha, se vocês querem servir o Deus do Egito, fica à vontade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acabou-se. Que essa seja a sua decisão também. Mas pastor, tem muitos deles que não querem nem saber de Deus. Com certeza na casa de Josué também tinha. Mas Josué bateu o pé e ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se você souber o que quer, se você tiver o propósito, Deus só precisa de alguém com senso de propósito. Se tiver um, Deus começa a atrair através daquele um. Deus chama todos os demais. O problema é que muitas vezes, sabe o que é que falta nesse mundo? Sabe o que é que está faltando? Referência. Referência. Referência de pai, referência de mãe, referência de cristão, referência de pastor, referência de filho de Deus, referência. Porque quando a pessoa olha e diz assim, nossa, mas aquele irmãozinho, eu vim aqui há tantos anos atrás e ele ainda está na mesma pegada, ainda está na mesma firmeza, nossa. E a pessoa olha, ela se inspira e diz assim, nossa, eu quero isso para a minha vida também. Um dia desse chegou aqui um irmão, que ele congregou aqui com a gente no começo da igreja, praticamente no começo do começo mesmo. E ele chegou depois de muitos anos, agora acho que bem 2 anos depois, quase 3 anos. Ele disse, pastor, tá aí, né, pastor? Eu digo, tô, meu filho. Seu pastor tá aqui na mesma pegada. Orando, clamando, jejuando, buscando a Jesus, subindo o monte, descendo o monte, fazendo propósito, brigando com o diabo, botando ele por terra e vencendo a batalha. Você entendeu? E ele olhou e ficou admirado. Se eu vou voltar para Jesus, pastor. Está entendendo? Então o que as pessoas precisam hoje é disso, é referências. É pessoas que saibam o que quer. Pode é dar no sangue, meu amigo, eu estou firme e o diabo que sai da frente. É ser pessoas assim. É o suficiente para que Deus olhe de lá e diga assim, essa é das minhas, esse é dos meus. Esse eu posso fazer na vida dele, posso fazer na vida dela, que ele não vai se perder, que ela não vai se perder. Ah, e detalhe, Deus olha e diz assim, eu posso colocar pessoas na mão dele, na mão dela para ela cuidar. Por quê? Porque ele é uma referência. Porque ele sabe o que quer. E essas pessoas não vão se escandalizar, nem vão se perder. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que nesse momento você seja sincero com Deus, seja sincera com Deus. Porque às vezes, infelizmente, o que acontece é isso. A inconstância no coração das pessoas faz com que ela sabe o que quer. Amém? Glória a Deus. Aí onde você está, feche os seus olhos por um momento. Abra o seu coração.
Clame a Deus se for preciso, clame. Mas só não aceite, depois de ter ouvido o que você ouviu, simplesmente ficar passiva. Mas vai diante de Deus e fala para Ele: Senhor, eu quero a partir de hoje ser uma pessoa de firmeza, ser uma pessoa de um propósito certo, mas eu sei que eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Então me ajuda, Senhor. Eu clamo a Ti. Eu busco o auxílio do Senhor. Se o Senhor me deu essa palavra, é porque o Senhor viu algo em mim. O Senhor depositou algo em mim. O Senhor acreditou em mim. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de acreditar em você mesmo, porque você cresceu dentro de um lar, dentro de uma casa, e que os seus pais te rejeitaram. Porque você cresceu dentro de um lar em que os seus pais se separaram, não davam atenção devida. Isso fez você criar um complexo de inferioridade. Isso faz com que você muitas vezes seja uma pessoa sim, constante com Deus. Mas hoje o Espírito Santo está virando essa página da tua vida. Hoje Deus está te chamando a clamar, a elevar a sua voz a Ele e dizer: Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus me tira do jugo da escravidão, Deus resgata a minha vida como o Senhor resgatou a vida do povo de Israel, resgata a minha família, resgata a minha casa das mãos de Faraó, desse espírito do Egito. Oh, liberta, Senhor, liberta. Toma, Espírito Santo, toma essa esposa, toma esse marido, toma essa jovem, toma essa mãe, toma essa pessoa em tuas mãos, Pai, e restaura. Aleluia. Clame a Ele, eleve a sua voz a Ele. Diga para Ele, se preciso for, visita a minha casa, Senhor. Visita a minha família. Visita meu trabalho. Oh, Senhor, visita meus empreendimentos. Me ajuda a me levantar. Me ajuda a ser uma pessoa próspera. Dai-me ideias, dai-me sabedoria. Faz o meu cálice transbordar. Abre-me as portas para que eu possa passar por elas. Oh, abre, Senhor, abre, Senhor, abre, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar em sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade. Oh, eu creio. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar.
Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Cante! Oh! Com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o quê? O que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, ele também está trabalhando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então não desista, prossiga, firme e forte. Basta somente confiar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando? Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu, invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele, pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor. Clame a Ele, clame a Ele. Com muito louvor, com muito louvor. Cante com muito louvor, 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 com muito louvor. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que o tempo já chegou, em que o tempo do Egito ficou para trás. É hora, é hora, é hora de prosseguir. Diga glória a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: Egito nunca mais. Amém? Glória a Deus. Combinado assim? Amém. Pode sentar, nós vamos caminhar aqui para o final. Glória a Deus. Se você tiver de escolher entre o Egito e clamar, fique sempre com clamar. Tem um louvor que diz, né? Quando o crente clama, ao Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Amém? Clame, porque quando você clama, Deus responde. Está na Bíblia. Clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. Está no livro de Salmos. Clama-me no dia da tua angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Deus responde o clamor. Deus não responde a lamúria, reclamação, murmuração, mas o clamor Deus responde. Quando o crente chega para Deus e diz: Deus, eu sou teu filho, Senhor. Eu acredito que o Senhor me escolheu para me deixar morrer no deserto, morrer no Egito. O Senhor não me escolheu para o diabo tragar a minha família, porque está escrito que se eu crer no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo eu e minha casa. O nome disso é clamor. É você dizer: Deus, a tua palavra diz que o Senhor veio para me dar vida e vida com abundância. Eu tenho a vida, mas está faltando a abundância, Senhor. Então envia, pois é promessa do Senhor para mim. E você crê nisso, e você fica firme nisso, e Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Em nome de Jesus. Esse mês de dezembro, nós vamos estar vivendo o projeto de vida. Daqui a pouquinho nós vamos orar, apresentando. O tema do nosso projeto de vida esse ano é justamente esse: Egito nunca mais. Diga comigo: o Egito nunca mais. Eu não vou abrir ele hoje, porque hoje nós estamos só apresentando, mas eu vou só mostrar para você ter um entendimento de como de como vai funcionar. Porque a entrega mesmo dos projetos de vida, ela só vai começar a acontecer a partir de domingo que vem. Mas aqui você tem, dentro dessa pasta, áreas da tua vida pelas quais você vai projetar. A Bíblia diz que se você projetar algo e ficar firme, a luz vai brilhar em teus caminhos. Então, como igreja, a gente não pode ser pessoas sem propósito, sem foco, sem saber onde quer chegar, porque quem não sabe onde quer chegar não vai acabar não chegando em lugar nenhum. Então aqui tem família, aqui tem vida financeira, aqui tem várias páginas com áreas da vida que você vai projetar, que você vai escrever. E aqui tem o tema: Egito nunca mais. E o versículo: assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito. E você vai ler depois, domingo que vem eu vou apresentar, e vai estar sendo entregue para toda a igreja. Amém? E o seu 2024, ele vai ser projetado com excelência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, você que nos acompanhou até aqui. Nós encerramos aqui a transmissão. Vamos caminhar para o final do nosso culto. Que Deus tenha falado ao seu coração. Mantenha firme no seu propósito com Deus. Não seja inconstante. Grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, na tua família e na tua casa. Tchau. Que Deus te abençoe. Queridos, para nós terminarmos aqui